Olá, galera. Vamos falar sobre as propriedades das potências. Vamos falar então agora sobre a multiplicação de duas potências. Quando eu pego então duas potências, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4, o que significa 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 significa que eu vou multiplicar o mesmo número 3 vezes. No caso, o mesmo número é a base, que é 2. 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso daqui é a primeira. A segunda potência é base 2, expoente 4. O expoente é quantas vezes? Então, eu vou multiplicar 4 vezes. Então, o 2 vai se repetir, vai ser exposto por 4 vezes. 4 vezes. Então, aqui eu tenho. Esse daqui é da primeira, esse daqui é da segunda. Tá, e daí? Como que funciona? Aí é uma particularidade, uma propriedade que a gente fala da potência. Toda vez que você está multiplicando duas potências, você pode juntar essas duas potências numa potência só? Pode, mas isso só acontece quando a base é a mesma. Como assim? Quando se trata do mesmo elemento que está sendo repetido. Então, aqui eu tenho 2 repetido 3 vezes. Tenho 2 repetido 4 vezes. Então, eu tenho 2 3 vezes, 2 4 vezes. Então, eu tenho 2 ao todo quantas vezes? 7 vezes. Então, é 2 elevado a 7. Por quê? 2 elevado a 7 significa que eu vou multiplicar o 2 7 vezes. Então, a propriedade então, é essa. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 4, que vai dar 2 elevado a 7. Então, eu consigo multiplicar esses dois números, transformando num único número só, sem ter que necessariamente fazer a conta da potência 2 elevado a 3, que é 8, e 2 elevado a 4, que é 16, para depois dizer quanto vai dar esse número, que é o mesmo que 2 elevado a 7. É uma maneira mais prática de fazer as operações com potências. Mas isso só funciona quando se refere à mesma base. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 4, eu não consigo juntar essas duas potências numa única potência em que tem base e expoente. Por quê? Aqui está repetindo 2, aqui está repetindo 3. Então, eu posso dizer que está repetindo 2 ou 3? Não. Eu não consigo fazer isso. Então, aqui não vale a propriedade. A propriedade então, que nós temos aqui então, é essa. Potências que estão sendo multiplicadas e têm a mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Ok? Vamos então para a próxima propriedade, que é a respeito da divisão. Lembrando que divisão é a mesma coisa que você pegar uma fração. Então, por exemplo, você tem 2 dividido por 3 é a mesma coisa que 2, numerador 2 e denominador 3, 2 terços. Isso é a mesma coisa, ok? Isso é uma divisão, isso também é uma divisão. Tá, e como que funciona essa segunda propriedade que nós vamos ver agora? Ela diz respeito à divisão de potências. Então, por exemplo, eu tenho 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3. Como que eu faço essa divisão de potências aí? A divisão de potência, assim como a multiplicação, ela funciona para agrupar numa única potência. E ela só funciona se a base for a mesma. Por quê? Aqui tenho 2 quantas vezes? 4 vezes. Aqui embaixo eu tenho 2. Opa, desculpa. Aqui eu tenho 2 3 vezes. Tá, e daí? E daí que eu vou dividir. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Só me resta então o quê? 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 2. Nós já vimos no primeiro vídeo sobre potência que quando não tem expoente, ele é o número 1. Tá, e como que eu faço a propriedade aqui? Ao invés de eu fazer todo esse cálculo fazendo a simplificação, nós fazemos isso de maneira um pouco mais intuitiva. Como 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 3, eu pergunto, está dividindo? Tá. Tem a mesma base? Tem. Então, eu vou repetir a base e eu faço uma subtração do expoente do de cima pelo de baixo. Porque eu vou descontar, fazer esse descontar aqui, ó, que aqui tinha 4 e aqui tem 3. 4, 2. Tirando 3, 2, vai sobrar apenas um número 2. Então, eu faço 4 menos 3. 4 menos 3, 1. Lembrando que 2 elevado a 1 é a mesma coisa que 2. Ok? Essa, então, é a propriedade. Como que funciona?
Potências de mesma base que estão dividindo, repete a base e diminui o expoente do de cima, do numerador, pelo expoente do de baixo. Então, se tiver bases diferentes, por exemplo, assim, não dá para fazer essa seção que a gente fez de descontar um de cima com um de baixo. Não dá, porque aqui está repetindo 4, aqui está repetindo 3. Então, eu não consigo fazer o processo de fazer essa contagem, de diminuir os números. Olha só, o 4 vai simplificar, vai cortar com quem? Não dá. Aqui não tem jeito. Então, a propriedade ela só funciona quando a base é a mesma. Por quê? Porque ela se refere ao número que está repetindo, ok? Mais uma propriedade para a gente poder fechar essa parte inicial. 2 elevado a 3 elevado a 2, que a gente chama aí essa propriedade de potência de potência. Por quê? Porque nós temos uma potência aqui e tem um outro expoente. Nós temos aqui um expoente e um outro expoente. É como se fosse uma potência dentro da outra. O 2 é o expoente de uma potência em que a base é 2 elevado a 3. E o 2 é a base de uma potência em que o expoente é 3. Então, nós temos uma potência dentro de outra potência. E como que funciona isso? Você sempre vai olhar de fora para dentro. O 2 significa que vai repetir 2 vezes. Quem? A base. No caso aqui, a nossa base é o 2 terços. Então, 2 terços vai ser repetido 2 vezes. Tá, e como que funciona? Aí eu volto na primeira propriedade que a gente viu. Multiplicar potências com a mesma base é só repetir a base e fazer o que com os expoentes? Somar. 3 mais 3, 6. Por quê? Porque aqui tem o 2 3 vezes. 2 3 vezes, tem o 2, então ao todo, 6 vezes. Então é assim que eu faço essa propriedade chamada de potência. Uma maneira mais prática de a gente perceber isso é a potência de potência, quando tem esse expoente com esse expoente, é só simplesmente eu multiplicar. 3 vezes 2, 6. Direto. Ok? Essa é mais uma propriedade da potência que a gente precisa saber. Certo? Beleza.